Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Nós esperamos aí que vocês tenham tido aí uma grande semana, uma ótima semana. Estamos aqui novamente juntos, esperamos que vocês sejam edificados aí, aonde quer que vocês assistam esse podcast aí, esse vídeo, em nome de Jesus. Nós fazemos isso com muito amor e que vocês recebam aí também com muito amor, curta, compartilhe o vídeo aí. Amém, galera? Boa noite, Thiagão. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal, Quebrando Paradigmas aí. Lembrando vocês aí que ainda não são inscritos para se inscrever, você aí deixa um comentário que é importante, curtir, acompanhar esse vídeo hoje que nós temos um convidado muito legal, vocês vão gostar bastante aí, como já foram vários e vários vídeos aí também bastante legais aí. Mas é isso, tem o nosso Instagram também, que é bem importante, Quebrando Paradigmas Podcast, pra você curtir lá também, acompanhar algumas publicações, making off, algumas coisas lá que a gente vai informando lá. Tem o nosso e-mail também, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, se quiser mandar alguma mensagem, participar do nosso GO, que tem toda quinta-feira aqui também, às 19h30. E é isso, muito boa noite e bem-vindo mais um vídeo aí. Vamos lá, Rafael. Bem-vindo, é isso aí, bem-vindo mais um vídeo aí, mais uma noite junto com a gente aí. Nós esperamos que vocês se sintam aqui com a gente, em nome de Jesus. Thiagão, estou muito feliz hoje, né? Porque a gente vinha já, né? Alguns dias, a gente estava até comentando com ele aqui, vinha falando, né, sobre ele. O nome dele já foi citado, né? Muitas vezes, né? Você já conhecia ele, eu ainda não, pessoalmente. Ia ter a oportunidade de conhecer ele terça-feira passada, sem ser essa que passou, retrasada, né? Mas infelizmente eu não consegui ir na clínica. O Caio falou assim: hoje o pastor Alisson que vai pregar. Eu falei: nossa, não acredito que eu não vou conseguir ir. E não consegui, mas estou muito feliz. Obrigado pela sua presença aí, pelo seu sim. Prazer. E seja bem-vindo aí, pastor Alisson. Amém. Boa noite, cara. Tudo noite. bem? Boa noite aí, Rafael. Boa noite, Thiago. Boa noite Aos ouvintes, né? Os telespectadores. E estamos aí com muito prazer para poder contar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que Deus tem feito. É um prazerzão estar com vocês. Prazer é todo nosso, cara. Eu sinto muito assim. Eu falei pro Thiago, né? Falei, cara, tô muito feliz, cara, dele ter aceito, né? Eu acho que Deus, ele vai unindo as coisas ali, né? Como diz a frase do Luiz Hermínio lá. Eu gosto muito do Luiz Hermínio, ele fala: quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho, né? Exatamente. Então, muito grato, cara. Amém. Muito grato, primeiramente, a Deus e depois por você estar aqui com a gente. Glória a Deus. E a gente quer conhecer um pouco aí quem é o pastor Alisson, né? Da onde veio o pastor Alisson, como era a vida do pastor Alisson, né? Antes da conversão, antes de encontrar, né, o caminho, né, de Cristo aí. E depois também contar como tem sido hoje em dia, né, o seu trabalho aí, que tem sido um trabalho maravilhoso aí. Conta um pouco pra gente, pastor. Quem era o Alisson antes de ser pastor, né? Hoje eu tenho 43 anos, né? Então, a minha história, eu sou filho de pais católicos, né? Que até então, na época, não eram muito praticantes. Uhum. E aos 14 anos, né, da minha vida, eu decidi por mim próprio, ninguém veio falar para mim. Eu fui por mim próprio procurar experimentar as drogas. E tive uma infância muito boa, né? E, assim, coisa de descabeçado mesmo. Aos 14 anos fui buscar drogas, foi quando eu comecei a fazer o Senai, né? Fazer o curso no Senai e naquele orgulho de querer ser o cara, né? Eu fui lá procurar droga e comecei a experimentar maconha e também me envolvia com bebidas. Na época aqui em Taubaté tinha os bailes da associação, né? As domingueiras? As domingueiras, eu não perdia uma, cara. Então, nisso começou o meu envolvimento com aquilo que era errado. E foram 14 anos vivendo nesse mundo de drogas, tentando parar algumas vezes. Já consegui, nesse processo, tinha ficado até 1 ano sem usar droga, né? Meu negócio era mais maconha. Uhum. Às vezes aparecia alguém com cocaína, alguma coisa, eu até experimentava, mas meu lance era maconha e bebida, né? E é lógico, a palavra de Deus vai dizer que um abismo chama o outro, né? Com isso, começa a ter envolvimento com mulher, né? Uhum. Uma série de coisas. Até que no ano de 96 eu consegui emprego numa montadora aqui em Taubaté, e uma colocação muito boa. E daí, ao mesmo tempo que foi bom para mim na área profissional,
mas ao mesmo tempo foi algo que alavancou a minha vida de um cara orgulhoso, de um cara que usava ainda mais drogas, que agora tinha dinheiro para poder comprar. Deu um poder financeiro. Tinha um poder financeiro para poder comprar um carro bom, para poder impressionar as mulheres. E com isso foi gerando aquele vazio existencial, né? De não ter Deus, né? E nunca fui de procurar. Eu fui até os 12 anos, fiz a primeira comunhão lá que minha mãe, né? De forma muito sábia, me obrigava a ir, falava, você vai. E ela até falava, se você for, eu dou R$10 pra você comprar uma pipoca no final da missa lá. E eu comprava pipoca, comprava aquele sorvetinho de girar na máquina lá, né, que fica o líquido lá. Só que depois disso, não quis saber mais de Deus, né? E foi só buscando o próprio prazer. Até que, no ano de 2006, né, já com 28 anos de idade, nesse ano foi um ano onde eu tinha o meu maior sonho depois de entrar dentro da empresa foi ter uma casa própria. Eu queria ter o meu canto para eu poder morar sozinho. Acho que é a utopia de todo adolescente em diante, quer ter sua vida independente. E faziam 13 anos de fábrica. Em 2006 eu fazia mais ou menos. Aí eu entrei num projeto de construir minha casa. E foi quando Deus começou a tratar comigo. Justamente no meu maior sonho que eu tive, né? Foi onde eu comecei a ter que gastar de uma maneira que eu não estava preparado. E nesse tempo eu fui à falência. Assim, o carrão que eu tinha eu já não tinha mais. Virei um cara muito conflituoso dentro da minha casa, né? Onde já não conseguia conviver mais com meus pais até então. E foi onde eu comecei a forçar a barra para poder a casa ser construída de uma maneira muito rápida, porque eu queria sair fora, eu queria ter um lugar para usar minha droga, para eu ficar tranquilo. E como eu fiz uma casa projetada, uma casa grande, isso me levou à falência, literalmente. Então, literalmente eu fui à falência e foi onde Deus começou a tratar comigo. E é muito legal que, assim como aconteceu com Paulo, quando Jesus vai falar com Paulo e fala, Paulo, por que você recalcita contra os aguilhões, né? Como se Jesus estivesse falando para Paulo assim, faz tempo que eu estou te cercando e você não dá mole para mim, você endurece o coração. E foi nessa época que eu comecei a parar para refletir o quanto Deus tinha me abençoado, quantas vezes Deus fez eu escapar da morte nessas loucuras que eu andava. Às vezes andava de moto doidão, né? Às vezes ia para lugar onde tinha bandido. E sempre Deus me protegeu, né? E até que um dia, eu já falido, com a obra parada, refletindo, é onde você começa a refletir na sua vida. E eu cheguei num estágio da minha vida onde tudo dá... Sabe quando você chega numa fase da sua vida onde tudo dá errado? Se eu pegasse num copo aqui, o copo quebrava. Tudo começou a dar errado. Então, eu juntamente com um rapaz que trabalhava comigo, a gente foi afogar as mágoas, e ele falou, eu não tinha dinheiro para comprar uma cerveja. Opa, desculpa. Eu não tinha dinheiro para comprar uma cerveja. Na época eu bebia cerveja. E a gente sentou num boteco, eu lembro até hoje, ali na Estiva, de frente com o SESI. E a gente sentou, ele falou, cara, nunca vi você desse jeito. Eu falei, cara, tá tudo dando errado para mim. Tudo dando errado. E ele, desviado, filho de pais evangélicos, mas desviado. E ele olhou para mim e falou, cara, você tem que procurar Deus. Você tem que procurar Deus. E daí eu comecei a me lembrar de quantas vezes eu ia para bagunça com mulheres, e às vezes na bagunça, eu acredito que as meninas eram tomadas por Deus naquele momento e falavam, cara, você tem que procurar Jesus. Mas naquela época, com dinheiro no bolso, havia tudo dando certo. Jesus nada. Tudo dando certo. Tudo dando certo, né? Eu tenho o controle da minha vida. Né? Eu sei o que eu tô fazendo, né? E foi nessa hora que começou a vir tudo à tona. Aí eu falei, cara, preciso de Deus mesmo. Ele falou, então você tem que ir para a igreja. Eu falei, então tá bom. Só interromper, mas nessa época você não era casado, nada? Não era casado, nada. Nem conhecia minha esposa. Isso, eu tinha uma filha de uma namorada que eu tive. Eu tenho mais uma adolescente. Filha. Eu tinha com 19 anos. Eu tive uma namorada que não deu certo, mas acabou gerando uma filha, a Gabriela. Hoje ela vai fazer 24 anos agora, em agosto do ano que vem. Ela mora lá em Campinas.
Mas eu não tinha família constituída, né? A mãe já tinha, a gente nunca teve nada, teve só ela e estamos no consenso. Então, sentado na porta de um botequim, ele falou, você tem que ir para a igreja. Falei, tá bom, vou para a igreja. Porque a igreja que eu conhecia era a igreja católica, nada contra católico, né? Considero como nossos irmãos. E eu fui na igreja católica. Então, sentei lá e aquilo não me fez sentido, né? Não encaixou comigo. Aí, no outro final de semana, ele me chamou de novo. Vou te pagar outra cerveja. Aí a gente sentou no mesmo bar. E a gente conversando, ele falou, e daí? Tô vendo que você tá abatido ainda. Eu falei, então, eu fui pra igreja, mas não... Ele falou, não, você entendeu errado. Você tem que ir na igreja evangélica. Eu vou te levar na igreja evangélica. Eu sou afastado, mas por você eu vou. E a gente foi, eu lembro até hoje, né? A gente foi numa igreja lá na Vila Canuto, né? Como é coisa boa, dá pra falar. A gente entrou dentro de uma Assembleia de Deus. E na hora que eu sentei lá, que não é um universo tudo novo para mim, porque uma igreja pentecostal, né? A galera dando glória e aquela coisa, e eu assustadão ali dentro, falei, que é isso, né? O que tá acontecendo aqui? Mas foi muito legal que aquele dia o que o cara falou fez sentido para mim. Entrou, não vou falar que eu entendi tudinho, sim, porque eu era cru de relacionamento com Deus. Às vezes eu ia em algum lugar, tinha aquele evangelhozinho dos Gideões, né, que eles distribuem. Eu tentava ler lá no meu serviço, que lá não entrava. Né, e olha que era João, Salmos, João e alguns livros mais fáceis de ler. E fez algo que me chamou a atenção. Não vou falar que aquele dia fez eu ter um entendimento, mas me chamou a atenção. Aí, no sair do culto, ele falou assim, e daí, o que você achou? Eu falei, cara, gostei. Ele falou, mas essa igreja não é a que eu quero te levar ainda. Eu quero te levar a uma que tem bastante jovem da sua idade. Porque você tem que ir, além de ir para a igreja, Deus vai preparar uma mulher de Deus para você. E aqui não tem mulher de Deus para você. Aqui tá tudo casado aqui. Aqui não vai ser legal. Amém. Eu falei, então quando a gente vai lá? Semana que vem a gente vai lá. E a gente foi na outra semana lá na Assembleia do Areião. E quando eu entrei lá, realmente eu vi que o ambiente era diferente. Diferente no sentido, não que é melhor do que a outra. Estava preparado para mim lá. E eu lembro até hoje, pastor Samuel Chagas pregando lá a palavra. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração, mas me moeu. Me moeu de tal modo que no final, quem quer receber Jesus, levantei a mão. E dali em diante, nunca mais me afastei do Senhor. Assim, foi uma caminhada que foi muito rápido que Deus fez, né, o entendimento, porque de um cara que não ligava para a palavra de Deus. Um dia ouve a palavra no domingo, na segunda-feira, eu trabalhava num lugar, num setor da fábrica que ele era isolado dos demais. Até isso Deus preparou. Ele era uma ala onde eu trabalhava sozinho, só eu, dentro de uma ala. E minha máquina era uma máquina que se apertava o botão, você colocava a peça, lá eu trabalhava com controle de qualidade, você colocava a peça para medir, e a máquina ficava medindo a peça sozinho durante 1h30. Então, qual que era o meu trabalho? Depois de 1h30, tirar uma peça, colocar outra e esperar de novo. E uma Bíblia na minha frente. Falei, eu vou começar a ler a Bíblia. E comecei a ler do Gênesis, assim, do nada. E aquilo foi gerando algo dentro de mim que em 5 meses eu tinha batido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Que legal. Mas foi uma fome que eu não consegui. Eu falava assim, parece que o cara viciado em chocolate. Eu falava assim, eu já li demais, eu não vou ler mais hoje não. Assim, eu já tinha lido um livro inteiro da Bíblia. Né? A máquina funcionando lá, não vou ler mais. Daqui a pouco eu olhava, só mais um pouquinho. E de novo, só mais um pouquinho. Cara, e aquilo me despertou. E assim, e glória a Deus, porque quando você tem um interesse, você é desperto pelo Espírito, aquilo que a gente estava conversando, onde a palavra de Deus ela vai dizer que nós somos revestidos de um poder de Deus. É uma energia de Deus que vem dentro de você, que te conduz para mais perto dele. Sim. Né? E ele converge todas as coisas de Deus
A palavra de Deus vai falar que tudo converge em Cristo e você começa a enxergar essa convergência. O que aconteceu? Eu não conhecia nada e de repente eu ligo o rádio do setor e procuro lá perto do 90 e pouco, que é onde tinha pouca rádio, né? E acho a tal da BBN. BBN. O que é essa BBN? Né? Aquelas músicas, né, eruditas, né? Que das músicas eu não gostava muito, mas na hora que entrava na sessão de estudos, né? Pastor Leandro Tarrataca. E eu lembro que na hora do almoço tinha um estudo chamado Através da Bíblia, que era dirigido por um pastor chamado Itamir Neves, que eu nem sei quem que é esse cara, mas eu lembro do nome dele. Então ele falava versículo por versículo, desde Gênesis a Apocalipse. Então eu fazia minha leitura bíblica e na hora do Através da Bíblia... Eu ficava escutando ele. Era o dia inteiro na BBN. Só tirava na hora que era dos louvores, que eu não gostava muito daqueles louvores, né? Mas todos os estudos eu estava estudando. E foi um mergulho. Mas você falou que você bateu na primeira igreja, foi legal, na segunda entrou. Mas ali você foi liberto das drogas, da bebida, ou você ainda teve um processo para vamos falar assim, é um processo, né? De ir saindo aos poucos, ou você foi... Bem lembrado. Olha, eu nem lembrava, mas são coisas que a gente... É legal que vai vindo. Quando eu fui na igreja lá do Areão, né? Eu saí do domingo, eu ainda bebia, né? E ainda fumava maconha. E eu tava assim, vou chegar lá em casa, e nisso eu já tava morando no primeiro quarto que tinha da construção da minha casa. Eu falei, vou chegar lá, e eu tinha uma porção de maconha lá, eu falei, eu vou chegar lá e vou fumar Mas eu ficar mal, não vou. Era a primeira vez que eu comecei a ficar dividido. Uhum. Na hora que eu cheguei na minha casa e eu fui acender eu fui pegar para fazer aquilo lá, o Espírito Santo falou no meu coração, você não precisa mais disso. Aí eu fiquei, mas quantas vezes já tentei parar? Ele falou, você não precisa mais disso. Aí eu fui corajosamente, amassei aquilo e joguei no lixo. E eu tinha uma porção considerável de droga em casa. Aí eu falei assim comigo, eu vou pegar essa droga então, eu vou ligar pro meu amigo, já que ele usa, né? Vou armar ele, né? Na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, você vai lá na calçada da sua casa, você vai moer, você vai ralar esse bloco de maconha lá na calçada da sua casa. Eu falei, e assim, novo convertido, queimando, eu falei, é pra já. Só que todas as vezes que eu tinha me proposto a parar de usar maconha, eu tinha dificuldade para dormir, dava um pouco de síndrome de abstinência, né? E eu fui lá na calçada, ralei com alegria aquele bloco de maconha e eu dormi que nem um anjo naquela noite. Dormi que nem um anjo. Mas eu ainda bebia. Olha pra você ver, eu ainda bebia. Então a droga, eu passei uma semana sem usar droga e sem lembrar que maconha existia. Foi sim, milagroso. No outro sábado, estava planejado para a gente encher o segundo lance de laje da minha casa. Então, naquela época, não tinha tanto esse negócio de caminhão-bomba. Então, eu juntava a peãozada, churrasco e caixa de cerveja. Então, eu fui lá, comprei, né, a carne e comprei a caixa de cerveja. E o churrasco ficou combinado de ser feito lá na casa dos meus pais. Porque lá tem uma área legal. Então a gente bateu a laje e corremos para a casa do meu pai. Começamos lá a fazer o churrasco, todo mundo tomando a sua cerveja. Eu enchi o copo, meu pai conversando comigo, meu pai encheu o copo dele. E na hora que eu dei uma tomada, aquilo não desceu redondo. Era Skol, mas não desceu redondo. O negócio, falei, que estranho. Que ruim. Estranho. Falei, tentei de novo. Ruim o negócio. Falei, mas não tem o mesmo sabor. Falei, pai, sua cerveja tá normal? Falou, tá, geladinha. Tá uma delícia. 10, né? Aí eu peguei, dei a terceira, acabou o copo. Na hora, o mesmo espírito que tinha falado do cigarro de maconha, pegou e falou comigo, você não vai beber mais. Falei, não, fica tranquilo, você não vai beber mais, você não vai ter vontade de beber. Meu pai pegou a garrafa de cerveja e encheu o copo dele. Na hora que ele foi encher meu copo, eu tapei a boca do copo e falei,
eu não vou beber mais, pai. Ele falou, por quê? Já parou? Não vai beber mais? Eu falei, não, eu não vou beber mais. Aí ele pegou e falou, você é doido. E não bebi mais. Simplesmente não bebi mais. E faltava consertar uma coisa ainda em mim. Como eu fui muito mulherengo, eu tinha problema com masturbação. Então, na época... Então, aí eu estava sem carro, a fonte das mulheres na época tinha secado, né? E eu tinha problema com masturbação. Até quando eu tinha namorada, eu tinha problema com isso, né? É um problema que atinge muita gente. Eu faço questão de dar esse testemunho, porque masturbação é algo que alcança muita gente acha que isso aí é inofensivo, e não é. E os homens não falam disso, não né? falam disso. São pouquíssimos os que se abrem quanto a isso daí. Tudo né? que é tabu é porque virou ídolo, né? E isso aí não é um ídolo da minha vida, graças Amém. a Deus. Então eu fui, naquele mesmo, no dia após, fui pro culto de novo. Então a enxelagem foi no sábado, no domingo, culto de novo. Eu não queria mais perder culto. Então eu já entrei naquela que não posso mais perder culto. E fui pro culto, na hora que voltei pro culto, fui tomar um banho. No banho, falei, agora eu vou me masturbar. Na hora que eu fui, o Senhor falou, você não precisa mais disso também. E nunca mais me masturbei na vida. Uau. Nunca mais. Nunca mais sequer eu tive vontade, né? Eu sei que muitos, quando vão sair desse processo, ainda têm vontade, vai lutar contra a sua vontade. Mas comigo, eu dou o meu testemunho. Comigo foi um processo miraculoso. Por quê? Porque eu não tive mais sequer vontade. Eu não conseguia mais. Esse é o verdadeiro princípio da libertação, né? Você não conseguir mais fazer, né? Cito outra frase, você falou da frase do Luiz Hermine. O Senhor me estragou pro mundo. Foi muito rápido. Eu queria... A minha mente carnal queria ainda masturbar, mas eu não conseguia mais. Não conseguia. Eu não conseguia mais fumar maconha. E eu fiquei naquela, né? Pô, eu vou passar perto de alguém fumando maconha, eu vou assim... Cara, Deus foi tão... Deus fez eu passar perto de gente fumando maconha. Eu nunca mais fumei maconha. Mas algo que Deus fez na minha vida que foi efetivo na minha vida. Não vou falar que isso é uma doutrina. Deus me afastou de todas as amizades lá atrás. Assim, eu não briguei com ninguém, mas Deus me sacou daquele ambiente. Deus me isolou. Pra você ter uma ideia, das pessoas assim que eu fazia bagunça, demorou 4 anos para eu cruzar com alguém. Caramba. Do meu passado. Mas não citando o nome, mas esse seu amigo que levou você pra igreja, ele continuou? Ele parou, daí também você acabou com o tempo se afastando? Então, ele foi só, como ele diz, a ponte. Foi só a ponte. Eu me converti dia 14 de setembro de 2006. E ele começou a ir comigo. Só que ele é um santista fanático. E ele tinha uma casa com piscina e tal. Quando chegou novembro, o Santos começou a ir pra final. Começou a ir pra semifinais lá, pra final. Não lembro ao certo que colocação. Eu sei que tinha jogo no domingo. Ele começou a deixar de ir na igreja pra assistir jogo. Entendi. E eu continuei indo. Não tinha carro pra ir. Meu pai teve que me emprestar na época uma Variante 72, toda caindo aos pedaços. Fedia gasolina dentro, com pneu remoldado. É onde Deus foi me tratando. Né? E assim, a gente pensa que quando a gente se converte, Deus já no outro dia vai fazer todas as outras coisas que são necessárias. Né? Porque eu já vinha num processo, mesmo na loucura, mesmo uma vida pregressa, eu vinha procurando, como eu estava construindo, eu queria arrumar uma mulher para casar, eu queria arrumar uma mulher séria para... E lógico que na bagunça dificilmente eu iria achar, né? Uhum. Poderia até ter, mas... Eu não tinha nem parâmetro para avaliar o que era bom e o que era ruim, né? Meu entendimento era estranho. E eu falei, agora eu vou para a igreja. Tanto é que até meu pai, eu lembro até de uma fala do meu pai, que ele falou, você está indo para a igreja para pegar as menininhas de lá. E eu falei, pior que eu não tô, pai. Porque agora começa um processo de reconstrução, de mostrar que agora você tem o caráter de Cristo, né? É difícil as pessoas... E eu não condeno as pessoas por, às vezes, não acreditar, né? Não acredito. Não acredita. E assim... 3 meses, já ouviu isso? 3 meses ele volta. Foi exatamente. 4, 5 meses ele tá de novo lá. Exatamente. E eu fui. Falei, mas Deus vai...
vai me dar uma esposa lá. E nada, 1 ano, nada. Eu falei, e eu ia pro shopping e falava, eu via aqueles caras com camisa do Corinthians andando com mulher, né? Eu falava, o cara com camisa do Corinthians andando com mulher no shopping. Eu tô aqui, eu não tenho uma irmãzinha pra mim, cara. E pior, com 1 ano, começou as mulheres do passado ligavam lá no meu setor. E falava assim, vamos sair aí, você não é aquele cara que sai mais? Eu falei, não sai, agora eu tô na igreja, agora eu sou de Jesus. Não, eu vou pra igreja com você. E falava, eu quero aquela que Deus vai preparar para mim. Não, mas quem sabe sou eu. E eu vencendo essa tentação, por quê? Hoje eu sei disso, né? Era Deus me provando na área onde eu era mais vulnerável, né? Uhum. Para ver se eu estava com o propósito firme nele, né? E depois de 1 ano e meio foi quando minha esposa até então estava desviada, ela voltou para o culto. E nesse culto a gente se conheceu. Então depois de 1 ano e meio de convertido, onde eu já estava quase perdendo as esperanças de achar uma varoa ali na nossa igreja, ela aparece ali numa noite do Caldinho, a gente se conhece, fica 3 horas conversando naquela noite, passamos a outra semana toda conversando, decidimos namorar e com 6 meses entre conhecer, a gente já estava casado. Porque eu já estava com a minha casa mobiliada, já estava com a minha casa pronta, já estava todo no esquema. E assim, foi tudo preparado por Deus. Sem dinheiro para casar, apareceu o chefe dela que bancou nossa festa de casamento. Foi muito milagre de Deus. E a gente... Deus não une sentimentos, né? Deus não une vontades, Deus une propósitos, né? E a gente vê hoje que os nossos propósitos são totalmente alinhados, né? Eu falo que eu sem minha esposa hoje eu não conseguiria ter um ministério, porque ela é a parte racional do negócio, né? Racional no sentido de ela mexe com as finanças do ministério, ela mexe com a parte organizacional do ministério. E ela se tornou até uma tremenda de uma pregadora, melhor do que eu, né, de conviver assim com a gente. Hoje minha esposa, ela passou até prega hoje em dia, né? Prega muito bem. Então, você vê que Deus alinhou mesmo, porque sem ela a igreja vira uma bagunça, porque essa parte administrativa eu sou um desastre, cara. Eu sou bom para pegar a palavra e destrinchar e coloco eu lá, não faço nem esboço. Mas ela é bem organizada. Então você vê que Deus, então foi esse o processo de conversão, basicamente, essa história aí. Muito, muito doido, né? Eu falava pra você, desde o início que ele sentou ali e começou a falar, eu falo pra você, cara, você sabe de muita coisa da minha vida e é como se fosse um espelho ali, cara, não é possível, as coisas que ele vai estar falando. Parece que, cara, basicamente, ele falou, né, me converti com 28, né? 28, tinha 28 anos e meio. Enfim, algumas coisas que ele falou agora aqui também. E, cara, impressionante. Normalmente eu falo muito, né? Hoje, como o Thiago fala, o Thiago fica muito quieto. Você fala, o Thiago tá muito quieto. Eu tô só aprendendo, né, Thiago? Né? Aqui não tá sendo gravado, as pessoas que estão lá não sabem. Mas antes de ligar as câmeras, eu converso bastante. Quando começa o podcast, eu sou muito de aprender. Não que eu não aprenda também ali, que eu aprendo muito antes. Mas quando começa, eu falo para o Rafael fala assim, nossa, o Thiago tá quieto. Eu falo, não, cara, que tá muito interessante, eu prefiro não interromper a pessoa. Às vezes eu até interrompo ali uma coisa ou outra, mas eu prefiro só ir absorvendo. Porque eu gosto muito, assim, o testemunho para mim, eu falo sempre, né? Desde que eu fui pela primeira vez, eu também sou de uma família tradicional, católico. Minha mãe ainda, né, hoje é católica. Eu falo ainda, não quer dizer que um dia ela vá... não é isso. Creio da mesma forma. Mas ela é católica, minha mãe é católica, e não vejo problema algum nisso. Eu nunca falei nada questionando, ela sabe muito bem disso, mas a gente troca ideia, conversa, porque eu falo sempre, o Deus dela é o meu Deus, o Jesus dela é o meu Jesus também. Então, assim, a gente conversa. Mas eu gosto muito de testemunho. Desde o primeiro dia que eu fui numa igreja, que foi a do Eros, só falando para você, que hoje é o Evangelho Simples, que eu gosto muito, respeito muito todos eles lá. Cara, eu sempre comecei a ver muito testemunho, algo não só lá, mas depois eu comecei a pesquisar e tal. E eu gosto de muito testemunho, porque ali eu vejo
o agir de Deus, de mostrar a antiga criatura e a nova. Então, assim, você começa, conforme você vai contando aquilo vai contando a sua história, a gente começa, igual quando a gente está lendo um livro, né? Você começa já imaginando o perfil. Então, eu começo imaginando o Alisson naquela época. Eu também já fui assim, também muito mulherengo e tal. Então, você vai vendo o que Deus vai fazendo. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa, você fala assim, cara, não é possível essa pessoa ver você, por exemplo, hoje, né? O jeito que você é hoje. E você contando, ou outras pessoas contando como era no passado, você fala, não é possível. Tô achando que é um pouco mentira isso, é um pouco de enfeitando para ficar um filme, uma história bonita ali, né? Então, vamos falar assim. Mas não, realmente, quando transforma uma pessoa, não dá nem para reconhecer. Você fala, cara, como diz, onde foi parar aquela antiga criatura? Realmente foi destruída, né? E isso acaba virando até... Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, e até é engraçado que às vezes as pessoas na igreja estão no processo de conversão e estão ainda andando meio torto ainda, né? Estão um pouco fora da rota, e a gente observa. Porque a gente já fez parte disso, a gente já foi lembrando Star Wars, né? A gente já foi do lado negro da força, né? E às vezes a pessoa vem com as histórias pra cima da gente e eu falo assim pra minha esposa, acho que a gente nunca foi do mundão, né? Que a gente... Cara, essa história aí, eu tô sabendo. Isso aí... Fui mestre nisso. Eu já fui mestre nisso, né? Porque... essa é aquilo que a Bíblia fala, né? Que a gente passa por uma lavagem por meio da palavra, né? E o lavado é justamente isso. Você pega uma peça de carro que está suja, né? Suja de graxa, suja com a ação do tempo. E você leva no mecânico e ele é obrigado, para poder consertar, ele lava aquilo com uma querosene, ele passa o pano. E aquilo parece que é uma peça nova. É justamente o que Jesus faz com a gente, de tal maneira que as pessoas olham e falam, mas não acredito que o cara era assim, né? É esse o propósito do Evangelho. Ele não vê mais resquício de pecado em você. E agora você é blindado contra aquilo porque você já passou por aquilo e você provou que aquilo é ruim, né? Não que todos precisem passar. Por isso que tem a palavra de Deus já nos orientando para a gente nem experimentar e não dar vazão para algumas coisas. Mas se a gente passou, graças a Deus, tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né? E a gente consegue agora testemunhar do quanto a palavra é poderosa para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Então, eu que era um cara lá atrás que faliu, que era totalmente inconsequente na área financeira, que era totalmente inconsequente na área dos relacionamentos, que não tinha, não dava valor algum para as coisas de família, hoje é totalmente ao contrário. Hoje a gente ensina finanças para as pessoas, a gente ensina família, a gente é transformado, né? É isso aí. Eu quero falar, eu gosto muito de deixar claro, né? Porque como o nosso canal ele é cristão, sim, né? E a gente às vezes fala, né? Que nem você falou, meu pai era católico, eu vim de uma religião da minha família católica também. Sim. O Thiago, né? Falou da mãe dele e tal. Mas eu acho assim, eu penso que Deus não está na religião, né? Sim. Na verdade, as pessoas têm que conhecer a verdade. Exato. A pessoa pode estar no catolicismo, ela pode estar enfim, em qualquer religião. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa começou a falar algumas coisas para mim, né? E eu falei assim, mas da onde você tirou isso? Não, eu tirei isso porque é da minha mãe, dos meus avós e tal. Eu falei, então, aí que tá. Você vem de uma tradição, você precisa buscar a verdade na onde? Na Bíblia. Exato. Se você for um católico que lê a Bíblia, o seu pensamento vai ser completamente diferente do que o católico ou o cara de uma outra religião que não lê a Bíblia. Sim. Até a gente tem um conhecido, né? Mais conhecido do Thiago. Eu trabalhei muito tempo com um casamento com o Thiago. E a gente até estava pensando em trazer aqui, inclusive, né? Que é o padre Kleber, né? Cara, ele é um padre cristão. Sim. Não sei se você já ouviu falar desse padre. Não. Nossa, a gente fazia... Quando eu ia ter o casamento, o Thiago falava, o padre Kleber que vai fazer. Eu falava, nossa, cara, esse cara é sensacional. Porque ele prega a Bíblia. Ele prega a verdade, ele prega Jesus, sabe? Sim. E são pouquíssimos os que pregam realmente Jesus, né? Cada um tem a sua fé, eu não estou discutindo aqui falando de fé, eu estou falando da verdade, né? Então, eu sei que você é muito
forte, muito apegado com a Bíblia. Sim. Até eu estava conversando esses tempos atrás com um amigo, como é que fala? Amigo em comum, né? Não, que fala? comum. Um amigo comum. É comum, né? Amigo em comum. Amigo em comum, é isso que é assim que fala, né? E ele tava falando, não, o Alisson é um cara, ele é mestre, na verdade, né? Porque... Eu gosto de cavocar, né? então. E agora você falando aí, né, de como você começou lendo a Bíblia e tal. E, cara, eu acho muito importante. Sim. Porque a Bíblia é o que nos traz realmente a revelação de tudo. Exatamente. Né? É espiritual, falando no lado espiritual, né? Eu falei até esses dias numa ministração que eu fiz, né? Inconsequente ao homem que entra numa discussão de qualquer esfera que seja, familiar, econômica, política, do que for, científica, principalmente científica, sem ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você não tiver uma leitura de Gênesis e Apocalipse, você é incompleto para entrar em qualquer tipo de debate. Você vai trazer palavras persuasivas de sabedoria humana. E nós estamos vivendo tempos, né, onde houve, no século XVIII, mais ou menos, uma ruptura, né, da nossa cultura, onde entra o humanismo, né, através do iluminismo, que deu ênfase no humanismo, o homem como sendo o centro de tudo, onde passou a teorias humanas querendo se sobrepor à palavra de Deus. Então, até o século XVIII, a palavra de Deus é que regia todo pensamento científico, regia todo pensamento político, todo pensamento familiar, todo pensamento relacional. Quando entra o tal do iluminismo, não à toa, né? Lúcifer, né? Tem esse nome de portador da luz. Ele entra com uma luz estranha que o ser humano se deixou levar e é onde hoje todas as discussões são pautadas em sentimentos, sentimentalismos e achismos, porque a verdade está na Bíblia. Achismo. Tá tudo tá na Bíblia, né? Eu até a gente tem que tomar cuidado até no nosso meio cristão, quando às vezes as pessoas não têm uma interpretação da Bíblia correta, ele fala assim: esse texto é poético. A Bíblia, poucos textos são poéticos na Bíblia. A Bíblia é um compêndio científico, psicológico, maravilhoso, onde você encontra tudo ali. Basta você saber interpretar. Basta saber interpretar. Porque as pessoas hoje em dia, elas agem, como você falou, elas agem muito pela formação da opinião da outra pessoa. Então ela vai numa discussão, ou ela leva aquilo para ela conforme a sua opinião. Às vezes a pessoa tira aquilo como um ídolo. Nossa, o Alisson... Porque eu acho assim, tudo bem. Para mim, eu respeito muito como uma paternidade. Uma pessoa, por exemplo, o Alisson falou aquilo lá, tal. Mas depois que você falou aquilo lá, se você não mostrou, às vezes a pessoa já mostra, tá aqui na Bíblia, aqui, tal, ou dá referência ali, não sei o quê. Quando a pessoa não dá uma referência, você busca um pouco aquilo lá. Nossa, ele falou aquilo lá realmente, tal, mas deixa eu ver. Se for o contrário do que tá ali, é porque talvez seja uma opinião formada do Alisson humano. Sim. E daí fica difícil você comprar, porque daí a maneira que você está pensando, eu falo sempre, eu estou dentro da palavra de Deus. Se Deus deixou aquilo ali pra gente ali, porque eu falo sempre, a Bíblia, ela não é uma como é que eu falo? Tipo uma história do passado apenas. Ela é uma palavra viva, de antes, durante e depois. Então ela serve para quem já veio, para nós que estamos hoje e para quem irá vir. Porque é uma palavra viva. Tem pessoas que tratam a Bíblia não, como apenas um livro de história, como qualquer outra história. Como aconteceu. Você vai ler um livro de história do Brasil, aquilo ocorreu, mas não ocorrerá mais. Acabou aquela história por ter um ponto final, né? Então eu falo sempre, para mim, o que está dentro da Bíblia ali, que é o que importa. Agora, se a pessoa falou aquilo lá, legal. Eu escuto, eu ouço, eu aprendo, como aqui mesmo, mas tem que ter um embasamento sobre a palavra, porque senão é apenas, você falou, é apenas uma opinião humana, e opinião humana é complicada às vezes, né? Como que eu trato as coisas para a gente ter a certeza que é de Deus, né? Assim como na ciência, eles vão falar que uma tese, para ser provada, ela precisa passar por alguns experimentos científicos que comprove aquela tese. Então, toda teoria ela tem que ser aplicada de uma forma visível para que você possa validar aquela teoria científica. Agora, vou dar um exemplo da palavra de Deus. Até citei isso ontem na minha ministração que eu fiz, falando sobre
a queda do homem. Há uma dualidade, hoje as pessoas são muito, eu costumo falar que elas são muito binárias, ou elas são muito extremistas. Então, eu vejo pessoas falando assim, não, Deus, o que ele decidiu está pronto e o homem não tem o livre-arbítrio, não tem o arbítrio dele para poder contestar. Outras, num aspecto mais humanista, vão falar assim, o que eu quiser, eu faço da minha vida. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que não é uma coisa nem outra, são as duas coisas. Existem fundamentos imutáveis de Deus, e existem coisas que Deus nos deu a capacidade de escolher. Beleza, então isso é algo que eu peguei da Bíblia, né? Que não tem um versículo isolado, é algo que eu vou pegar num contexto todo de leitura bíblica, porque a Bíblia, a pior coisa que fizeram com a Bíblia foi dividir ela entre Antigo e Novo Testamento, foi a pior coisa que fizeram, porque deu a impressão que um não vale mais porque é velho, e o outro, o novo, é o que presta. Substituiu. Que Jesus chegou ali, né? Não. É uma completude. É uma palavra, ela é um todo. É a voz de Deus, é o verbo vivo. É a palavra que desceu do céu. Mas vamos lá. Então vamos lá. Como que eu vou provar essa tese que eu estou falando? Isso precisa... A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que as coisas de Deus se observam através das coisas que foram criadas. Então, para eu interpretar algo da Bíblia, eu preciso ter algo na natureza ou algo em mim que aponte para aquilo que eu estou dizendo. Porque senão se torna algo religioso, torna-se algo dogmático, que não tem aplicação na nossa vida. Então, onde que eu provo isso? Que tem coisas que Deus me permite fazer e tem coisas que são leis de Deus imutáveis no nosso corpo, na constituição do nosso corpo. Eu posso abrir a minha mão e fecho conforme o meu querer. Se eu não quiser, eu não abro. Se eu quiser, eu abro minha mão. Isso cabe a mim escolher. Agora eu não consigo controlar, olhar para o meu coração e falar, pare de bater agora. Ele não vai parar, porque Deus colocou uma lei dentro de mim que faz o meu coração bater até o dia que Ele quiser. Deus colocou uma lei dentro do meu pulmão que faz o meu pulmão se movimentar e dar o fôlego dele para mim até o dia que Ele quiser. Eu não posso dar um comando. Até Jesus fala, qual de vós pode acrescentar um côvado de altura na sua estatura? Um côvado na sua estatura? Então, existem coisas que são leis imutáveis de Deus e existem coisas que são a nossa escolha. Então, eu consigo aplicar essa teoria em algo que Deus criou. Agora, se eu não consigo achar nenhuma aplicabilidade, tanto na natureza como em mim, aí muito provavelmente é um dogma e uma religiosidade, que é onde as pessoas queriam até imputar em Jesus e falavam, isso não tem sentido. Jesus olhava para eles e eles ficavam doidos e queriam matar Jesus de qualquer jeito, porque Jesus refutava o dogma deles, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é muito profundo. Né? Muito. Muito forte. Eu falo pra você, é fácil você saber o que é de Deus e o que não é. Mas para isso, é a tese que eu sempre falo. Você precisa conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Porque senão você não tem como entrar numa discussão. Os caras aí, os Einstein, né? Vamos falar de Einstein. O cara, eu nem sabia, para falar a verdade. Esses tempos atrás aí que eu tava estudando muito, eu fui ler algumas coisas. Einstein ele era um cara... ele não era ateu, ele era um cara que cria em Deus. Frases dele em internet falando... e eu nem sabia disso. Então, quer dizer, o cara era... né? Enfim... Então, mas a Bíblia, ela tem um respaldo para tudo na Bíblia. Tudo que você quer aprender, tudo que você quer saber, eu posso isso, não posso. Aonde eu sei se eu posso, se eu não posso, é a Bíblia. A Bíblia, ela traz todas. Você pega na Bíblia, você vai ver, não vai estar escrito, né, Trindade, não tem escrito na Bíblia. Mas você vai ver a interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vê a nossa constituição como ser humano, espírito, alma e corpo. Né? Então, você vai pegando os paralelos que Deus colocou dentro de nós. Eu acho assim, existem, né? Existem ateus. E não são poucos, né? Existem, inclusive, ateus que eram cristãos e se tornaram ateus. Sim. Eu fico pensando, como, né? Nietzsche era um deles, né? Hã? Nietzsche era um deles. Eu já falo mais pra cá, por exemplo, Leandro Carnal. Ele era um cara cristão, ele fala muito bem, que ele foi muito feliz e tal, mas ele decidiu optar por algo diferente, né?
E eu fico pensando, mas como, cara, né? Como? E esses tempos até a gente foi na clínica lá e eu não sei onde eu escutei ou eu li, eu não lembro, mas eu tava, em cima disso eu tava tendo um tempo com Deus e comecei a sentir algo, até falei na clínica para os meninos, porque eles estão num lugar lá privilegiado, né? Você tá aqui, no centro aqui, ali, se a gente sair agora ali na rua ali e olhar para o céu, um dia estrelado, a gente vai ver as estrelas no céu, mas poucas estrelas. A poluição luminosa nos impede de ver. Luminosa, ainda vou chegar depois em algumas outras coisas. E só que se você for num monte, numa roça, você olha para o céu, você fala, meu Deus, eu não vejo essas estrelas lá onde eu moro, lá no centro da cidade, né? E eu estava fazendo uma comparação. Eu pensei assim, por que os ateus, se você pegar a maioria dos ateus, eles estão em grandes metrópoles? Por quê? Porque eles olham para o céu, isso é uma analogia que eu comecei a fazer. Eles olham para o céu em São Paulo, por exemplo. Você está passando aquela Avenida Paulista, você olha para cima ali, o que você vê? Você vê a poluição, você vê a poluição luminosa, a poluição da poluição mesmo. Você vê prédios, né? A gente até falou sobre isso, não sei se foi um podcast ou um GO aqui. Você vê construções humanas. Você vê muito agir do humano. Muito agir. Você só vê o humano. Você olha pra lá, é gente pra lá, pra cá, trabalhando, vivendo a vida. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que me sustentar, porque se eu não for lá eu não pago aluguel, porque se eu não... O cara fica doido. E o cara não tem nem tempo pra lembrar que Deus existe. O que existe pra ele é o trabalho dele, as coisas que ele precisa fazer naquele dia, né? Eu tô falando do ateu, né, no caso. E se você, ao contrário disso, visitar as pessoas na roça, que moram na roça, eu digo que é praticamente impossível essas pessoas não terem uma religião, não terem uma forma de acreditar em Deus. Elas podem não ser evangélicas, não ser católicas, não ser nada, mas elas creem em Deus. Por quê? Porque elas estão todos os dias de frente, né, vamos dizer assim, com a criação de Deus. Porque ela olha o passarinho ali e ela fala, meu Deus, como é que esse passarinho se alimenta? Nossa, essa árvore que eu plantei, você sabe disso, né? Você plantou um pinheiro lá na roça da sua mãe e ele chegava lá e falava, pelo amor de Deus, mãe, o negócio estava do tamanho da mochila ali, não cresce, isso aqui não vai crescer nunca. Quantos metros tem aquele pinheiro hoje lá? Enorme. São construções do iluminismo para cá. O iluminismo, ele atua em grandes metrópoles. E as pessoas das pequenas cidades como nós olham para uma grande metrópole como São Paulo e assim como o povo foi para Samuel falando, nós queremos ser igual a eles, lá eles têm um rei. E nós somos semelhantes a isso, nós queremos ser igual a São Paulo, nós queremos ter os viadutos de São Paulo, nós queremos ter as opções gastronômicas de São Paulo, a gente quer ter as escolas de São Paulo, a gente quer ter tudo de São Paulo. E quando a gente está fazendo isso, é o mesmo sentimento que Samuel teve. Ele fala, Deus, estão me rejeitando. E Deus fala assim para Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E como que eu rejeito a Deus? Rejeitando a lei de Deus. Porque a lei de Deus não foi uma construção humanista, não foi uma construção humana, não foi uma construção iluminista. Vai falar que ela é uma lei que desceu do céu e foi promulgada por anjos. Então, essa mesma lei de Deus que a gente tem hoje como a Bíblia, é a mesma lei que vai reger para onde nós vamos morar. Então, se eu não me adequo a essa lei aqui, infelizmente, eu não vou me conseguir adaptar a essa lei lá. E Deus, ele é um homem muito justo. Ele é justíssimo. Ele não... Hoje, é o que eu estava conversando com vocês sobre o Jesus paralelo que foi criado em virtude do iluminismo. Foi criado um Jesus Frankenstein, um Jesus esquisito, um Jesus que não é Jesus, um Jesus que não tem cruz, um Jesus que não é sofredor, um Jesus diferente. Então, o que acontece? Criado esse Jesus paralelo, automaticamente as pessoas vão sendo direcionadas para longe de Deus de tal forma que hoje o problema já não lidamos mais com o ateísmo. Ateísmo é coisa do passado. Hoje nós lidamos com o niilismo, que é uma versão piorada do ateísmo. O ateísmo, o camarada, ele não crê que existe um criador, que existe um Deus, mas ele crê numa força que rege o universo. O niilista não, ele não crê em nada.
Então, o que acontece com o niilista? Ele não crê em nada, automaticamente ele não se relaciona direito com ninguém, automaticamente ele não tem perspectiva de vida e automaticamente o que aconteceu com ele está acontecendo. O que importa é o hoje. E a gente vive justamente nessa geração carpe diem. O que importa é o dia de hoje. Viva hoje intensamente como se não houvesse amanhã. Aproveite. O avião da Marília Mendonça caiu. Eu vi esses dias numa postagem, né, ontem. Um momento importante para a gente refletir que nós devemos fazer o máximo do que a gente pode fazer num dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã, segundo as Escrituras, se chama Jesus Cristo. O dia de amanhã se chama uma vida eterna com Deus. A minha vida não se limita a um caixão. A minha vida ela já é eterna hoje, por meio de Cristo. O caixão é apenas algo que as pessoas que ficarem vão ver, porque eu vou estar rodando com Jesus. Eu vou estar caminhando numa vida, não é uma vida infinita, porque infinita é o contrário de finito, é uma vida eterna, sem princípio e nem fim. Isso é muito diferente. Então hoje a gente está lidando com a juventude niilista. Então por isso que a gente vê toda essa inversão de valores. É o feminismo, né? É uma tentativa de inversão de tudo aquilo que Deus pregou. Então, não tem lei que me rege nessa terra, porque eu sou um niilista. Lei nenhuma se aplica a mim. Eu sou a lei. Eu sou a minha vida. Eu faço o que bem entender. Se eu não quiser mais me relacionar com você hoje, o que eu faço? Eu deixo de te seguir. Eu deleto você. Não tem mais relacionamento. São coisas num mundo paralelo e a gente está caminhando para coisa de novo. Eu falo com a mão, né? Tranquilo, não tem problema. E a gente está caminhando cada vez mais para um buraco, né? Sem querer ser radical, a gente vê a rede social a partir do começo do ano se tornando na meta, né? No mundo paralelo, onde não há fome, onde não há dor, onde não há trabalho, onde não há compromisso, onde não há relacionamento. Princípio. Onde não há Deus. O Deus sou eu. Eu quero ver um leão. Eu clico aqui, o leão aparece. Eu quero me reunir com os meus amigos virtuais. Eles aparecem sem que eu tenha que investir zero em relacionamento. Porque hoje, vamos lá, é uma grande inconsequência das pessoas quererem ter amizade sem investir em relacionamentos. Uhum. Porque eu começo a me relacionar com você, Rafael. Isso é uma construção. E eu começar a me relacionar com você, isso exige um investimento. E o que é esse investimento? Muitas vezes eu vou fazer algo que não me agrada para agradar você, porque eu dou valor na sua amizade. Isso vai me custar algo. Isso vai me custar muitas vezes até dinheiro. Pô, eu sei que o Rafael gosta de uma camisa legal lá. Pô, a amizade dele tem valor para mim. Não tem preço, ela tem valor. E por ela ter valor, eu vou investir nessa amizade, eu vou comprar a camisa que ele gosta, porque os nossos laços de amizade se estreitarem. As pessoas já não querem mais isso, porque são relacionamentos virtuais dentro de um metaverso, dentro de um mundo paralelo. E nesse mundo paralelo não tem um Jesus que foi para a cruz. Olha o perigo disso. Isso aí é forte, hein? Não tem um Jesus que foi para a cruz. Isso é muito forte, cara. Ali, a última coisa, nem existe Jesus ali. Então, é para onde a gente está arrumando. Para quê? Para se consolidar a palavra, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por causa da iniquidade. O que é a palavra iniquidade na Bíblia? Uma palavra grega chamada anomia. Anomia é ausência de lei. Então, lembra que eu falei? O niilista ele não tem lei. Nem o Estado consegue controlar ele, porque ele é a lei. E por falta, então, quando a lei de Deus ela é tirada de dentro de nós ficamos entregues a nós mesmos. Aí voltamos de novo para Romanos capítulo 1. Que por causa que amaram mais a criatura do que o Criador, Deus o entregou às suas próprias paixões, de modo que eles começaram a viver de modo desonroso. É para onde a gente está arrumando, infelizmente. Por isso que o nosso testemunho como filhos de Deus é importantíssimo no dia de hoje, porque aonde
tiver um verdadeiro testemunho de Deus, as pessoas vão se agarrar nisso e não vão querer desgrudar mais. Porque vai ser coisa rara. Ó, Luiz Hermínio, escuta essa aqui. É uma frase. Nós não somos seres... como é que é, Thiago? Humanos. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos seres humanos. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Exatamente. É isso. Você vê pela a forma como a Escritura, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Ele vai falar, esteja o vosso espírito, alma e corpo plenamente santificados para a volta do nosso Senhor Jesus. Então, a gente é um espírito. O espírito vai falar que Deus ele soprou esse sopro de vida, esse espírito, isso que nos dá energia e que isso se tornou em alma vivente. Então, ele sopra o espírito, que é o combustível que faz a gente funcionar, e nós nos tornamos alma vivente, porque a partir de então a gente passa a ter pensamento segundo Deus, a gente passa a ter personalidade, nós passamos a ter criatividade, nós somos as únicas criaturas de Deus que temos a criatividade que veio de Deus. A gente como ser humano, a gente inventou um microfone, a gente inventou uma câmera fotográfica, a gente inventou vestes para se vestir, porque fruto de uma criatividade de Deus. E quando essas duas coisas se juntam, alimentam um sistema que se chama corpo, que só existe para viver nessa terra, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. É isso aí. E né, você está falando aí da forma que Deus fez o homem, né? Eu costumo falar muito também que quando Deus fez quando Deus criou todas as coisas, ele falou, haja luz, haja o firmamento, haja... enfim, haja isso, haja aquilo, haja todas as coisas, né? Mas quando ele criou o homem, ele falou, façamos nós a nossa imagem. Então, isso aí fala muito de relacionamento, Exatamente, né, Alisson? exatamente. Muito de relacionamento. E é isso, cara, que a gente tem falado muito aqui também, sobre relacionamento com Deus. Porque, como a gente estava falando, voltando um pouquinho ali atrás, que as pessoas hoje em dia estão vivendo num mundo paralelo, e eu achei fantástica a sua explicação, fantástica isso daí, cara. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Sim. Um mundo paralelo, e eu comecei a trazer aqui na minha cabeça a forma que realmente é assim que as pessoas estão vendo, um mundo paralelo. Ele falou da meta ali e tal, eu também não tinha pensado por esse lado. Não, é uma construção babilônica isso aí, né? É um perigo. É Babel. O Babel que está na Bíblia é isso aí. É um sistema ilusório, pautado em dinheiro, né? Rola muito dinheiro por trás de Babel, era assim, idólatra, porque idolatra a figura do ser humano, né? E que afasta o ser humano de Deus, como se o ser humano tivesse Deus. Ele fala, não, você tem Deus sim, e pode ir nessa, porque de certo não morrereis. E o cara morre. E isso aí quem tem trazido tudo isso daí à humanidade é o, né, que você falou, você usou o nome Lúcifer, né? Sim. Que é o pai da mentira, né? E ele tem enganado, ele tem, cara, cara, você falou algo muito, muito magnífico a sua explicação, de verdade mesmo. É porque você vê hoje nós somos frutos de nós convivemos numa sociedade que não está hoje mais adaptada para enfrentar problemas. Então, por quê? Porque está no mundo, cada vez mais estão no mundo paralelo. Então a pessoa ela cria uma conta na rede social, ela coloca uma foto sorrindo sem estar sorrindo por dentro. Ela coloca a foto ali com a sua família sem que aquela família constitua-se um lar. Eu estava no final de semana agora descansando no hotel e eu vi a mãe brigando com o filho. Nada contra a mãe brigar com o filho, porque eu tenho filho, eu sei que você tem que dar uns pega na criança mesmo. Ela estava ali naquela discussão com o filho, ela nem terminou de resolver a questão com o filho. Ela catou o filho, pôs aqui, os dois sorriram, tiraram a foto para poder guardar e continuar brigando. Tem um vídeo, né, na internet que o cara tá no... Eu vi esse vídeo. Ele tá tipo num bar, digamos assim, uma padaria. Tipo uma padaria. Caso Eles estão tomando um café. A pessoa vai tirar a selfie, ele tá assim, ó. Acabou a selfie, ele... Desse jeito. O cara já vai, entendeu? Porque daí volta para aquela realidade. Tem aquela pessoa do Facebook, Instagram lá, e tem a pessoa real. Exato. E as pessoas vão vivendo cada vez mais, que eu falo, a vida se baseia dentro de um quarto, dentro com um celular ou um computador, e uma vida de mentira, que ali que eu falo, igual tem um jogo, não sei o nome do jogo,
Tem outros jogos também, mas tem um jogo que cria, né? A casinha. É o Minecraft, né? O Minecraft também, mas tem um mais antigo, que eu não sei se é Sims. Sims. O Sims era... Fazer uma cidade, né? Isso, você criava ali, criava um personagem e ali você ia tendo a roupa, tal, você ia dominando aquilo ali, a sua casa, seu carro, sua roupa, seu jeito de tal. E a pessoa cria. E realmente, hoje em dia, ela está criando a própria fisionomia, identidade dela lá dentro daquele mundo e ela é aquilo que está lá. E não é mais aquilo que está aqui. Aqui é apenas, que eu falo sempre, aqui está se tornando, parece que um robô, quase que desligado, que quando ela entra, ela cria tudo aquilo que ela imaginaria ser, talvez. E aqui não. E aqui ela fica uma pessoa que você falou, vazia, sem nada, em busca de algo constantemente, porque quando você não tem, eu falo por mim, falo por algumas pessoas que eu já vivi, quando você não tem Cristo, você não está ali preenchido com aquilo ali, nada te faz cheio de nada. Sempre torna-se vazio. Você está sempre em busca da felicidade, você acha que o seu bem-estar, a felicidade está naquilo. Então, por exemplo, eu tenho um carro X. Eu só não estou feliz porque eu preciso daquela caminhonete. Você está com aquela caminhonete? Não, mas eu preciso daquela outra caminhonete. Vai chegar uma hora que você fala, cara, mas eu já consegui tudo e ainda continuo do mesmo jeito que aquilo lá. Eu não tô assim porque eu não tenho casamento. É um loop infinito. É um loop infinito. Você sempre está em busca daquilo, daquela casa melhor, daquele carro melhor, daquela trabalho, emprego, mulher, filho, neto. Mas quando você chega naquele patamar que você imaginava, você fala, nossa, mas não é. Eu tô a mesma pessoa que estava com aquele outro lado, tô vazio. Não tô. Por quê? Porque você tá vazio. Eu falo, cara, você vai buscar em coisas materiais ou, enfim, no mundo e nunca vai encontrar. Nunca vai. É um looping. Você vai ficar ali, ó. Vai ficar só na busca. Existe um recurso da lei, né, que se chama, que as pessoas são penalizadas por isso, principalmente nos departamentos públicos, que se chama desvio de finalidade. Então, uma verba, ela é separada para poder fazer o asfalto dessa rua. Aí o governante ele pega o dinheiro que era para fazer o asfalto dessa rua e faz uma festa para a galera do bairro tal para poder ganhar votos. Foi um desvio de finalidade. E o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo um desvio de propósito nas suas vidas. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Todas as vezes que a tua vida não glorifica a Deus, é como se acontecesse no mundo espiritual um desvio de finalidade, aquela energia que Deus depositou em você, aquela porção de vida que Deus colocou para você foi usada para outro recurso. E aquilo é um processo contábil espiritual. A vida espiritual ela é contábil e totalmente legislativa. Então ela é regida por leis e uma contabilidade celestial. E a gente vê até na parábola dos talentos. Então Deus ele vai cobrar de você, há uma cobrança segundo a lei, né, de Deus que está dentro do nosso ser, falando, você não está cumprindo aquilo que você veio a existir. E isso traz desvios e traz um desgaste muito grande dentro da nossa alma. Então o cara ele vai buscar em outras coisas a sua finalidade, sendo que a sua finalidade está em buscar a Deus. Que quando ela encontra realmente, ela está preenchida por um todo. A caminhonete passa a ser legal, mas não é o sentido da vida dele. Não vale mais nada. O dinheiro é legal, não vamos ser hipócrita e falar que dinheiro não é legal. Dinheiro é legal pra caramba. É o que eu falo Só sempre. que deixa de ser o meu sentido de vida, né? Passa a ser um acessório. Né? É um complemento ali. Um complemento. É o que eu falo, o dinheiro... Eu costumo dizer que ele é importante, mas ele não vem com uma palavrinha antes, que é o mais importante. Isso. Não é o mais importante. É o que eu falo sempre. Eu falo para minha filha, né? Converso muito com a minha filha sobre isso. Se você tem um carro popular, vamos falar assim só para entender, um carro popular, se você tem Cristo, está com Deus, você vai estar preenchido e feliz da mesma forma. Se você está com um carro importado, você vai estar feliz da mesma maneira apenas com o carro importado. Você não pode colocar assim, estarei mais feliz com aquele importado do que com esse popular. Não, porque a sua felicidade não está naquilo ali. Exato. Então eu falo para ela, você tem que buscar estar preenchida com Deus. Que você vai ver que aonde você estiver, da maneira que estiver, você estará feliz. Exato. E completo. Se você está com carro popular, se você está com... Claro que você vai ter as suas dificuldades da vida, não quer dizer assim, que eu costumo dizer. Não é porque está
tá com Deus, eu tenho muita fé, daí tudo mil maravilhas. Não, é o que eu costumo dizer para ela, para minha filha principalmente. Eu falo assim, pai, mas se tiver Deus, isso, aquilo, eu falo, não. Você pode passar pelos mesmos problemas que tá com Deus ou sem Deus. Mas o que eu digo assim, a maneira que você irá passar por aquilo lá será diferente se você não tiver a Deus. Eu falo sempre da situação financeira, trabalho com evento social. Parou os eventos, 2020, enfim, parou. A maneira do meu comportamento diante de tudo isso que aconteceu foi porque quem cuidou de mim e cuidou, porque eu imaginava antes da pandemia, eu imaginava assim, um final de semana, um mês, talvez no máximo, sem evento, para mim já pensava que ia acabar o mundo. Eu falava, nossa, não tem como. Como que eu vou ficar um final de semana, um mês sem casamento, sem evento? Não dá. E aquilo me provou que quem cuida de mim não é o evento em si e tal, é Deus. E eu fiquei mais de um ano praticamente sem evento e eu vivi. Sim. Só que, como eu falo, teve algumas dificuldades, uns problemas. Sim, claro que teve. Sim. Mas a maneira ao qual eu enfrentei, o qual eu passei, foi diferente. Muitos que eu conheço, às vezes, passaram da mesma forma que eu, às vezes menos que eu ou mais, mas enfim. Mas o comportamento daquela pessoa foi totalmente diferente do meu. Por quê? A falta de Deus, talvez desespero, pensa em se matar, pensa viciado em remédio, porque o cara vê aquilo lá. E quando você tem Deus, você está preenchido. Então, a maneira que você vai se comportar diante da saúde, financeiro, tendo aquilo lá, que eu falo sempre, tendo ali, é diferente, que eu falo para minha filha sempre. Busque isso, que é Deus, Jesus Cristo. É isso daqui que você precisa ter. Você tendo isso daqui, pronto. Sim. Você vai ter ali o que eu falo sempre, nas dificuldades, na alegria, mas não quer dizer que, eu estou com isso, serei mais feliz com aquilo. Não. Você só vai estar da mesma maneira com aquilo que você falou. É um complemento que vai estar com você. Uma casa melhor, mas que eu falo sempre para as pessoas. Dinheiro é importante? Lógico que é. Você ter um carro legal? É legal. Isso não é nenhum, eu falo sempre, não é nenhum crime, nenhum pecado isso daí. Talvez, se você colocar aquilo como mais importante, daí tá errado. Sim. Você falou idolatrar o carro, porque esse carro aqui, como diz, eu prefiro que me esfole do que arranhe o carro. Daí tá errado. Porque tem gente que existem... É tudo uma perspectiva, uma maneira como a gente olha para as coisas, né? Então tem gente que está cheio da palavra de Deus, ele vai viver no reino. Quando você está fora da palavra de Deus, você vai viver no mundo. Existem dois lugares, existem dois universos. São universos que são paralelos. Então, um está do lado do outro. Existe o reino, onde você busca os seus recursos no reino, onde você semeou no reino. E quando eu falo semear no reino, não é você dar dízimo e oferta, faz parte também, não é só isso, né? É um conjunto, é você ver o órfão, é você ver a viúva, é você adorar a Deus em todos os aspectos da tua vida, você vive o reino. E no reino tem um rei. E algumas pessoas vivem no cosmos. O que é o cosmos na Bíblia? É o mundo. O mundo é esse sistema criado pelo homem, onde existem regras humanas que pautam o relacionamento do homem, que são, no seu fim, são altamente destrutivas e altamente egocêntricas, altamente orgulhosas. Tem gente que vive no mundo. Quem vive no mundo vai perecer. Mas aquele que vive no reino, ele permanece. Então a gente tem que ver qual universo que eu estou vivendo. No mundo ou no reino? No reino tem um rei. No mundo tem um imperador. O imperador, ele faz da gente aquilo que ele bem entende para benefício dele. No reino, o rei se entrega para que o povo viva da melhor maneira como ele desejou para o povo. Totalmente diferente. Por isso que Colossenses vai dizer, capítulo 1, verso 12, vos tirou do império das trevas e vos transportou. Olha, ele tira de um lugar, e depois ele tira de um universo e coloca no... E vos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Isso é muito lindo. Cara. Lindo. Né? Tá tendo pregação aqui. Ô, Alisson, deixa eu falar para você uma coisa. Como que você... Quando... Né? Como foi que você descobriu o seu vamos dizer, o chamado, né? Entre nós o chamado, mas para as pessoas que... a vocação que você tinha para pastor. Hoje você é pastor, a sua igreja lá, ela caminha nos 5 ministérios, certo? Sim. É o evangelista... Apostólico, profético, pastoral, profético e mestre. E mestre, como você...
passeia pelos 5, você tem um que você, tipo, descobriu o seu chamado. Esse é o meu chamado, ou esses 2, esses 3, é o meu chamado. Como foi isso com você e quando você descobriu isso daí? Foi alguma chave que virou? Tá, eu passeio pelos 5, tenho o coração, tenho o chamado de mestre, mas hoje tenho uma necessidade de atuação pastoral. Então, é mais ou menos isso. Então, hoje, como a gente é uma comunidade nova, né? Tem 6 anos de vida praticamente. Eu acho que eu não falei no início, é a igreja Aba, né? Aba Church. Ali na... Se quiser falar ali. Na avenida... Deu branco agora, né? Então daqui a pouco você lembra e você fala. Ali na rua que desce, que vai pro São Gonçalo, ali, né? A rua do posto que desce ali, né? Aquele posto, posto ali, né? do lado do rio, ali tem um galpão ali. Joaquim de Toledo, Cortez, é isso. Mas deu branco, faz tanto tempo que eu não falo do endereço, número 180. Fica, pra galera aí que tá, às vezes, um pouco perdido, fica entre, se você for de Taubaté, você vai conhecer, entre o Barreiro e o São Gonçalo. Tem uma descida ali, perto do posto. Na rua do posto. E vale a pena você ir lá, conhecer lá, né? É bacana. Amém, bacana. vai ser muito bem-vindo. Então, como é que foi? Então, como a gente é uma comunidade relativamente nova, né? 6 anos. Então, a gente está formando pessoas, né? Então, a gente pegou pessoas do zero para poder... Pessoas também que traziam algumas coisas, algumas bagagens religiosas. Você tem que tirar aquilo para poder estar funcionando. Então, hoje eu atuo como pastor, mas eu sei que o meu chamado é de ensino. Assim, é onde eu fluo. Você vê aqui que eu vou conversando, mas meu negócio é usar a Bíblia. Já está nas minhas entranhas. Então, isso começou lá atrás, quando me converti, logo já me colocaram para ajudar. Eu sempre gostei de me envolver com a Você sempre gostou de ler muito? Nunca gostei de ler. Quando eu me converti, Deus me deu paixão pela leitura. Aí eu comecei a ler E assim, hoje eu já entro numa vibe que eu leio coisas extra, coisas que não são o tal do gospel, né? Então já li livro de espiritismo, que eu sei, eu tenho que saber como... Não aconselho ninguém em começo de ministério ler essas coisas. Já li livro de ocultismo, já li livro de mitologia, já li livro de cultura grega, para poder entender onde você vai fazendo as conexões. Então, sempre gostei de me envolver, mas muito rápido já me envolveram com diaconia de igreja, muito rápido me envolveram com liderança de jovens. Então, e acontecia muito isso, das pessoas virem se aconselhar com a gente, porque precisava de um conselho bíblico. Então, isso vai acontecendo naturalmente. Então, a gente viu que a gente tem um chamado pastoral e de mestre. Mas você vai na nossa igreja, o pastor mesmo é minha esposa. Ela tem o coração pastoral. Né? Eu sou aquele. É ou não é, eu vou lá e tá, não. Ela, não, mas então vamos falar desse jeito. Ela já é mais a pastora, né? Então ela tem o coração mais pastoral. E eu tenho mais o coração direcionado a ensino. Aqui eu e o Thiago aqui, eu sinto o meu chamado um evangelista, né? O Thiago já não. O Thiago ele já é mais um cara já... Eu não tenho... Eu falo aqui abertamente. A gente, né, fala, vem aqui no GO, tal, chama a galera vem aí no GO. Mas eu não tenho vamos dizer assim, não seria a capacidade a palavra certa, mas vamos usar a capacidade de cuidar daquela pessoa, de olha, não é assim, porque eu não tenho, como é que fala? Eu não tenho feeling disso aí. Então eu sou aquele cara que chega e Bíblia. Não sei o que. Então, cara, vamos procurar isso na Bíblia, vamos ver isso na Bíblia. Eu já passei por isso. O Luiz Hermínio fala muito de uma coisa que você só pode pregar naquilo que você já foi pregado, né? Então, eu passei também por muitas dificuldades na minha vida. Então, eu tenho algumas coisas que eu consigo falar e dentro de certos assuntos que são talvez os mais difíceis das nossas vidas, né? Eu consigo entrar muito bem dentro disso, né? Relacionado a casamento, relacionado a família, pai, mãe, relacionado à vida financeira, né? Que mais? Enfim, muitas coisas. Então eu sou mais aquele cara que chega e fala, cara, eu falo para você o seguinte, vamos lá, Jesus, mas eu não tenho a capacidade de chegar, o cara sentar e falar, cara, eu preciso de eu não tenho, eu queria lembrar a palavra, não tenho, como é que fala, Thiago? Não é paciência.
a paciência de cuidar do cara, né? Já o pastor, né, que eu vejo mais no Thiago. O Thiago já tem mais a manha de chegar no cara, falar, Rafael, você falou de Jesus pra ele, legal e tal. Agora deixa que eu cuido do cara. Deixa que eu... Porque ele tem aquela paciência, aquele jeito, né, de, não, cara, calma, não é assim, mas se você fizer desse jeito, né? Eu já sou, não, você não pode fazer desse jeito, cara. Tá aqui, você tem que ser assim. Né? Sim. E acaba até que se torna um pouco religioso às vezes, né? Não, mas às vezes não, Rafael. Sabe por quê? A gente, infelizmente, a cultura gospel construiu uma visão errada do que é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é legal, fazer do jeito que ele faz, mas às vezes você acha que não está cuidando de pessoas quando você está ensinando e trazendo o conceito. Você está cuidando, sim. Vamos dar um exemplo. Essa passagem ela quebra muitos paradigmas por aí. É o encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus encontra com aquele jovem, e aquele jovem, ele vem atrás de Jesus e fala, bom mestre, né? E Jesus já fala assim, já quebra ele ali. Por que você está me chamando bom? Por quê? Olha o que Jesus já sacou qual que é, porque aquilo era uma bajulação. Porque se ele falasse assim, ó, meu Deus, meu Senhor, mas ele vem o quê? Bom mestre, ele estava dizendo implicitamente que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas um ensinador. E Jesus fala assim, por que me chama bom mestre se tem um que está no céu? Jesus deu a dica ainda, deu um sinal de truco para ele, ó, eu tô colado com aquele lá, ó, ele é meu pai. Mas enfim. Cuidado com a continuidade do que você vai falar, né? Jesus já deu a letra nele. Cuidado com o que você vai continuar agora. Exatamente. Jesus já quebra ele ali. Daí ele fala, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala, né? Cumpre os mandamentos. Não, somente ao teu Deus adorará, honrará pai e mãe, fala 6 lá dele. Fala, tudo isso eu tenho feito desde a infância. Vamos lá, como que o cara ele consegue fazer dos 10, ele consegue fazer os 6 perfeitamente, mas vamos lá, vamos entender que ele tenha feito. Ou seja, se ele já tivesse feito aquilo, ele não precisava procurar Jesus. Então Jesus começa a derrubar ele, começa a tirar os falsos, a falsa conversão daquele cara. E Jesus, para encerrar a conversa, Jesus fala assim, então tá bom, já que você faz tudo isso, já que você já está salvo, tá quase eu pedindo para você me salvar, o lance chegou nesse ponto, já que eu tô quase pedindo para você me salvar, então fala o seguinte, vende os teus bens, dá aos pobres e siga-me. Vai falar que aquele cara, ele desanima, ele cabisbaixo, vai embora e sem ter a salvação. Ou seja, você não vê em nenhum momento Jesus falando, então é o seguinte, fala o seguinte, vende, dá 90% só e siga-me. Dá 50%, dá 30%. Já que você não quer me seguir, não dá nada não, mas pelo menos me segue. Jesus não negocia com ele. Jesus, ele dá na lata dele o que ele precisava largar. E vamos lá, o fato de Jesus estar falando, vende os teus bens, dá aos pobres, siga-me, não era sinônimo que ele nunca mais seria rico. Jesus não fechou a porta para ele. Talvez ele poderia andar com Jesus, se capitalizar novamente para servir Jesus, ser mais próspero ainda. Ele ia momentaneamente largar algo, mas ele não quis aquilo. Ele não tinha o poder sobre o dinheiro tinha poder sobre ele. Porque quando eu tenho poder sobre o dinheiro, eu sei que se eu perder, eu vou ganhar lá na frente de novo. Então ele mostrou a sua fragilidade. E Jesus não se deixou levar pela fragilidade daquele jovem. Porque Jesus, ele está olhando para as nossas atitudes, ele está olhando para as nossas decisões, e não para as nossas carências e para as nossas debilidades. Mas hoje criaram um evangelho paralelo, onde as pessoas, não, mas você tem que aceitar mesmo assim, porque não se pode, não. Você coloca para a pessoa aquilo que ela tem que mudar. Se ela não quiser pagar o preço para mudar, ela não está apta para entrar no reino dos céus. Pronto, acabou. E a gente vai seguir a vida ganhando pessoas que queiram realmente entrar no reino. Então perceba que criaram um falso pastoreio, que é um pastoreio emocional. Não é um pastoreio emocional, ele é passional. Tanto é que quando você toca nessa área que é ferida na pessoa, ela se rebela com você e ela entra num ciclo de trocar de líder, trocar de igreja, trocar. É um looping infinito.
onde ela não se permite ser curada por Deus. E para curar uma ferida, você tem que limpar, passar sabão ali, arde. Você tem que trocar as ataduras, aquilo machuca. Aquilo por um tempo é incômodo, mas depois que sarou, cria uma casca ali, que você fica cascudo naquela área. Exatamente. E aquilo não te fere mais. Então perceba que não tem. Então às vezes o nosso conceito de pastoreio precisa vir para o modo bíblico. Eu entrei nesse assunto porque como eu falei, né, antes de começar aqui, eu me converti em 2013, quando eu tinha 28 anos. Eu me converti em 2013. E de 2013 até quando eu me afastei, que acho que foi 2018, meados de 2018 que eu me afastei, até aquele momento eu sempre ouvi falar Mateus 6,6. Sempre ouvi falar isso. E eu sempre tinha aquilo ali, sabe aonde eu depositava esse Mateus 6,6? Eu trabalho para a igreja. Eu tô aqui vigiando o carro, eu tô lá filmando para a igreja, eu tô limpando, eu tô ajudando a instalar, não sei o quê. Eu já tô eu já tenho esse relacionamento com Deus já diário, porque eu tô fazendo todas as coisas. Tá rolando culto lá, eu tô aqui vigiando o carro. Então esse é o meu Mateus 6,6. Essa é a minha intimidade. Esse é o meu relacionamento com Deus. Cara, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Isso aqui era quase que impossível e improvável de acontecer. Então, por que eu falei? Porque desde que eu me converti até 2018, onde eu me afastei, né, dos caminhos, da igreja, né, vamos dizer assim, eu tinha uma forma de lidar com a religiosidade, vamos dizer assim. Eu era um cara religioso. Eu era um cara que, você senta aqui, não sei o que, eu vou abrir a Bíblia, você tem que fazer assim, assim, assado. Tanto é que semana passada, o que foi que você está... Não, é porque naquela época ele era mais bravo, né? Como diz a mãe dele. Você tá depois que você se converteu, você tá mais nervoso. Não tô, mãe, nervoso nada, que não sei o que. Você tá nervoso aqui? A mãe dele, tá vendo que você tá... Mãe, se você falar, mãe, tu fica... Eu falei, não tá, não. Não, eu me tornei um religioso, cara, um religioso. Você era o Mateus 6,6 modo Marta. Exatamente, isso aí, era o trabalho. Não que Marta não seja necessária. Foi necessário. Mas existe o Mateus 6,6, o balanço. Modo Maria e modo Marta. Exatamente. Precisa balancear os dois. Exatamente. Não é um nem outro, é o balanço. Mas eu enfiei a cabeça de pessoas da minha família não querer falar comigo, não querer estar, nossa, não vou lá, foi muito chato. Não vamos fazer, o pessoal fazia muito... pecador, né? Tipo isso, cara. O pessoal vinha, né, eu tenho um irmão que mora em Minas, vinha ele, a esposa dele, os filhos dele, fazia churrasco lá, e meu irmão mais novo também morava na casa da minha mãe na época, e eles bebiam lá, e eu falava, cara, pelo amor de Deus, sai dessa vida, cara. Isso aí não é vida, eu saí dessa vida aí. São do Satanás. Desse jeito. Mas a Maria passa por essa fase. Isso aí faz mas parte. É exatamente esse paradigma que a gente quer quebrar hoje aqui, cara. Hoje que eu falo, né, nesse canal. Faz parte do nosso desenvolvimento início espiritual. Também, né? Porque uma hora é aquilo que Paulo fala em Coríntios 13. Um dia eu era menino e falava como menino. Eu já dei dessa da minha casa também, de sentar na mesa do domingo, ver a imagem lá da Maria, do meu pai, do Jesusinho lá, a estátua lá. Falar, isso aí é coisa, isso aí é demônio. Eu já fiz essas besteiras na minha vida. Só que hoje não faço mais. Hoje o papo é outro. Hoje, então, não é mais criança. Faz parte. O problema é você ficar naquela fase. Esse é o ponto central. O problema é eu ficar como menino, mas o próprio Paulo falou, um dia eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu cheguei a ser homem. E agora eu vejo coisas lá do céu, eu vejo agora como um espelho. Então, e quando e daí beleza, daí eu me afastei, mas até esse tempo, cara, eu fui um religioso assim de carteirinha mesmo. E quando eu me afastei e voltei para a igreja, cara, eu voltei completamente diferente. Voltou quebradinho, né? Que nem eu me reconheci. Nem eu me reconheci. Eu voltei aberto mesmo realmente ao evangelho. Eu comecei a ter o famoso Mateus 6,6, que é, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que está em secreto te recompensará. Cara, eu comecei a ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida cristã. Nunca. E eu comecei a ter esse encontro com Deus, de sentar no meu quarto, abrir a Bíblia, começar a escutar uma pregação ou um louvor, começar a anotar e de repente Deus começar a falar algumas coisas e eu não pedi mais nada e passando por dificuldades.
Tiago sabe, passando por lutas, deserto bravo mesmo ali. E eu não pedia para Deus, Deus, me tira desse deserto. Faz isso para mim, restaura isso, ajuda eu nisso, tira eu disso. Não, eu falava, Deus, eu só quero ouvir a sua voz, o que o Senhor tem para falar para mim, né? E até a semana passada a gente estava conversando sobre um assunto que até a gente comentou um pouco no início aí, mas que não vem ao caso falar aqui. Mas, cara, hoje eu vejo diferente. Eu não tenho um chamado, eu creio que eu não tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado para ensinar, para conversar, mas hoje com muito mais delicadeza. Hoje é o que eu falo, aquela frase que eu falei no início, que o Luiz Hermínio falou. Hoje eu não quero mais substituir, eu até postei essa frase hoje, eu não quero substituir Cristo, eu quero representá-lo. Né? E representar Jesus é um amor puro. Tem os princípios? Tem os princípios. Mas eu não posso chegar com os princípios arrebentando e dando pedrada, porque senão Jesus ele ia dar a primeira pedrada na mulher lá, certo? Sim. Ele ia ser o primeiro a dar a pedrada. Ah, aqui, ó, tá, ela precisa ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Então, então ele ia ser o primeiro a dar a pedrada. Mas não, o que ele fez? Com muito amor, com muita sabedoria, maturidade, né? Ele transformou aquela cena ali, né? Vamos dizer assim. E até eu vi um dia o Luiz Hermínio, não, o Cláudio Duarte falando. E olha só, hein, gente, tava todo mundo com pedra na mão e foram um por um soltando. Quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, até os discípulos jogaram as pedras. Então, pegou para todo mundo. Pegou para todo mundo, né? Então, hoje eu sou um cara muito mais assim, muito mais amoroso, cauteloso na situação que a gente estava conversando no início, de tipo, cara, eu não acho certo chegar e meter um chute, né? Eu acho certo, é ali que a pessoa precisa ser amada. Sim. Eu acho que a pessoa, quando vem para a igreja, ela vem doente. Sim, a igreja não é pro santo. Não. A igreja não é pro cara que já tá bom. Ó, fala o seguinte, cara, vai lá, ora, faz jejum, fica bom, aí você vem aqui. Eu falo, nós vamos te receber. Se o hospital fosse feito apenas só para os médicos, do que adiantaria? Só tem médico lá dentro, não vem um doente. Vocês, não tem uma cartilha para falar, ó, o cara que chegar aqui no pecado, cuide dele 3 meses, no quarto. Não, é contato, é relacionamento. No relacionamento eu consigo ver, não 100%, mas eu consigo medir a sinceridade, eu consigo medir o esforço dele para se livrar do pecado. Eu consigo ver o preço que ele está pagando por aquilo, porque se não pagar preço nenhum, não vai rolar. Né? Esse negócio, graça, beleza, mas essa graça ela tem um custo, ela tem um envolvimento, ela tem um custo de quê? De vida entregue a Deus. É o que o Rafael fala, para você realmente, né, aceitou e seguir conforme a palavra, é renúncia. Exatamente. Você vai renunciar a muitas coisas do mundo. Então, assim, se você ainda tá com os 2 pés lá e não quer se dedicar para cá, sim. Você não tirou pelo menos o dedinho para cá. Você não vai renunciar a nada. Porque você fala assim, mas eu vou ter que renunciar a isso, eu vou ter que renunciar aquilo. Sim. Cara. Você falou uma coisa importante, você falou graça, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, agora eu não lembro onde está essa passagem, mas Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho único que para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente pode falar assim, mas peraí, se eu crer em Jesus, eu tô salvo. Sim. Se você crê em Jesus, você está salvo. Mas você mesmo pode perder essa salvação. Exatamente. Não é Jesus que vai falar assim, opa, você está indo pecar, você não está mais salvo. Vamos lá, vamos partir para outro. Não, ele não vai falar nada, é simplesmente você mesmo. Jesus está aqui sempre, ele não vai sair daqui. Como o filho pródigo, né, de Lucas 15. O pai está aqui, sempre. Mas é ele, o filho, que foi e resolveu partir. E pode ver, o pai em nenhum tempo foi atrás do filho. Nenhum tempo. Ele estava disposto a receber o filho de novo, tanto é que ele ficava na porta. Isso. Estava na porta. Ele não foi lá buscar o filho. Ele ficou na porta. Esperou. E no mesmo João 3,16, quando você segue, vai no 36, vai falar que aquele que não obedece ao filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, existe uma entrega que a gente tem que fazer, daquilo que a gente tem para entregar, ainda que seja ruim, mas você precisa entregar algo para Deus para que você possa viver. É o conceito, o verdadeiro conceito da oferta. O verdadeiro conceito da oferta é eu entrego parte da minha vida a Deus para que eu possa me conectar a Ele. Sem essa entrega, sem esse investimento, não tem retorno. Todo investimento
Precisa ter algo investido, senão não tem retorno. A passagem da senhora lá que deu as moedinhas lá, né, na hora da oferta, e Jesus disse que ela foi a que mais deu oferta, porque ela deu tudo. Aquilo não fala simplesmente só de dinheiro. Eu vejo que aquilo fala cara, de entregar tudo, porque tudo que ela tinha, né, a Bíblia diz, era tudo que ela tinha. E muitas pessoas ali que estavam ofertando naquele momento... Estava dando o que sobrava. Exatamente, entendeu? Então eu posso estar com Jesus dando o que para ele? O que sobra. Não, peraí, eu vou dar para Jesus até aqui. Até aqui eu consigo, mas daqui para cá daí eu vou fazer do meu jeitinho. Cara, isso é muito forte, isso é muito importante. Uma vez a gente estava fazendo na igreja juntando o pessoal para poder limpar a igreja, né? A gente lá nós mesmos limpamos a igreja, né? Tem o pessoal que se reúne toda quinta-feira para poder limpar a igreja. Aí levantou um que tinha condições e falou: pastor, vamos fazer o seguinte, eu pago aí para você contratar uma faxineira para poder limpar a igreja. Eu falei: eu não quero. Porque ele estava dando o que estava sobrando para ele. Mas tinha outras pessoas que não podiam pagar para uma faxineira estar na igreja e eles queriam se doar para poder deixar a igreja limpa. E era aquilo que ele podia dar. Ele estava entregando tudo aquilo que ele tinha. E pra gente, uma das coisas mais preciosas pra gente é o tempo, né? Você dedicar o seu tempo ali. Exatamente. É que eu falo. O tempo também é uma oferta. E o mais fácil pra mim seria pegar uma grana do cara e pagar alguém lá. Mas no reino de Deus, na maioria das vezes, o mais fácil não é o de Deus. Nesse caso, você estaria matando outras coisas. O relacionamento, por exemplo, porque a pessoa vai lá limpar a igreja, chega lá... Estava matando a oferta de muitos. A oferta de muitos. O relacionamento entre eles ali, porque é gostoso. Você chega lá, vão limpar, vão conversando, troca ideia, porque Jesus fez isso na minha vida. Nossa, tem que ver o que aconteceu hoje comigo. Sabe, é uma forma de... Né? A igreja, ela não é só o culto de domingo. Não, é o que você falou no início. Domingo é a cereja do bolo. Domingo é a cereja do bolo. Que pra mim o mais fácil que tem é ir pregar no domingo. O mais difícil é sentar na mesa com o camarada. Exatamente. O camarada com um problema. O Thiago falou uma coisa muito importante, muito top um dia aqui. Se eu pegar água e encher apenas aqui o meu copo, quem vai beber essa água? Apenas eu vou beber essa água. Mas se eu pegar a garrafa e transbordar esse copo... outras pessoas podem beber essa água. Então é o mesmo, né? A mesma coisa a igreja. Eu tenho que chegar na igreja, sentar lá e falar assim, eu não quero saber, eu não vim buscar o que eu preciso aqui. O que eu preciso está na mão de Deus. Deus vai me dar o que eu preciso e Ele sabe o que eu preciso. E Ele vai dar o que Ele quer para mim. Então eu não preciso vir buscar o que eu quero, porque Ele já tem tudo pronto. Eu tenho que vir buscar aquilo que vai me encher espiritualmente e também vou derramar na vida das pessoas. Eu tenho que ser um canal de bênção. Eu tenho que vir aqui e depois ir e pregar esse evangelho que eu escutei o Alisson pregando aqui, igual tudo isso que você falou aí, as coisas que você falou aí. Cara, isso depois eu vou assistir, vou anotar muita coisa e isso com certeza eu vou falar muito aqui no GO, vou falar em outros podcasts, que são coisas importantíssimas de mundo paralelo. Isso é muito fantástico. Então, a igreja hoje em dia, é o que nós estávamos falando um pouco há uns minutos atrás. As pessoas hoje em dia, e eu acho que também entra, não sei se entraria, acho que não entra no mundo paralelo, mas entra numa forma de lidar com a igreja, lidar com Deus, de que eu vou à igreja para conquistar aquilo que eu quero. Até tem a frase do Luciano Subirá, essa frase, que é, eu não tenho que... como é que é, Thiago? Eu não tenho que buscar Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer. Eu tenho que buscar Deus por quem Ele é. Porque se eu for buscar Deus pelo que Ele pode me dar, quando Ele me der, eu racho fora. Que é a maioria das pessoas. Que é o que a pessoa vai buscar na igreja. Eu falo sempre isso pro Rafael, falo aqui. O maior perigo da pessoa abandonar Deus, abandonar o caminho, abandonar a palavra, não está no deserto, porque o deserto ele vai procurar. Está quando ele estiver. O cara ficou bem sucedido, rico. Dinheiro ele dá poder, dinheiro dá isso, ele dá autoconfiança dele, é o que eu falei. Agora deixa comigo que a minha vida eu sei administrar, eu sei cuidar. Obrigado, Senhor, tchau, tchau. Você vê muitos tratando a Deus, eu brinco assim, como um Dorflex. Com muita dor nas minhas costas, então eu preciso de um Dorflex. Daí a pessoa, você vai na farmácia e compra uma caixinha de Dorflex. Então vem lá, 10 Dorflex. Você toma no máximo 2, solucionou, o que você faz com a caixinha? Você joga lá dentro do armário, guarda, some, você nem quer saber, porque você não há necessidade de mais Dorflex, porque sarou. Então eu costumo dizer,
a maioria, não digo todos, mas eles estão ali. Mas quando aquilo que ele busca conseguiu aquilo, algo, ele abandona, ele acha que já é dono da própria... Eu falo sempre assim, que nós somos dependentes de Cristo para sempre, entendeu? Não é assim, eu sou dependente de Cristo naquele momento e depois não, agora eu tô bem, tô forte, tô saudável, agora eu consigo tomar conta eu mesmo da minha vida. Então, Senhor, pode deixar que agora eu brinco assim no barquinho, agora eu peguei o remo e eu direciono o barco para onde eu vou. E não quando você joga o remo e pega no barco na maré e fala, Senhor, você determina para onde eu irei. Então, eu costumo dizer que esse é o maior perigo, né? Das pessoas ali ficar... Porque o deserto é uma passagem apenas. Né? É o que eu falei dessa dualidade. Ou o cara vive reino ou ele vive mundo. O reino é justamente isso. O reino é ser pautado pelas leis de Deus, corrigido por Deus, disciplinado por Deus, para que a gente seja cada vez mais parecido com Deus. O cosmos, o mundo, é o cara que, com dinheiro, ele tem a moeda, ele tem a energia regente desse mundo aqui, que é o cosmos, que tem um administrador. Ele não é o dono desse mundo. Existe um imperador. O imperador colocou um administrador. Esse administrador se chama Mamon. E quando você tem a energia de Mamon, a moeda corrente dele, você se sente seguro, porque é isso que rege esse mundo, que ele é pautado nisso. É diferente desse. Aí entra justamente num paradoxo que eu sempre falo ali na igreja. Perceba que essa geração é justamente a geração do Dorflex. Ela está com dor, ela toma o Dorflex. Ah, tô tranquilo, tô curado. Não, você está remediado. Na hora que o efeito do Dorflex passar, a causa da dor continuará. Então, um pouco diferente do que você falou que o cara joga a caixinha do Dorflex. Não, ele vai viver comprando o Dorflex pro resto da vida, porque ele vive remediado. Você vê, Jesus ele nunca remediou ninguém. Jesus ele sempre curou. Porque Jesus ele vai na causa. Esse mundo só trabalha com os efeitos. E perceba que isso de novo, a gente consegue observar isso nas coisas que são criadas. O que mais cresce nas cidades hoje em dia? Qual é a manifestação comercial que mais acontece hoje nas cidades? O estabelecimento de farmácias. Você deixou um terreninho vacilando aí, virou farmácia. Farmácia você tem... Vacilou, tem farmácia. Você pega ali em rua aqui em Taubaté que tem 3 farmácias, ali na Vila São Geraldo tem 3 farmácias. Tem uma aqui inclusive São Paulo, duas outra Conde aqui, outra Conde aqui. Para você ver o nível, porque as pessoas hoje estão viciadas em remédio, porque eu preciso curar a minha dor, mas eu não quero ser curado. Eu preciso sanar a minha dor, mas eu não quero corrigir a causa da cura, porque corrigir a causa da dor, porque corrigir a causa da dor são tratamentos profundos e demorados. E quem quer isso hoje em dia? Quer algo já... Eu quero ir no culto, eu quero receber uma mãozada do pastor e quero sair daqui rodopiando e rompendo amanhã. Eu não quero ter que vir onde o pastor derrama um conceito na minha vida. Na quarta ele faz uma continuidade, no outro domingo ele vai derramando outro, todo até o momento que a minha consciência muda. Eu passo, aí entra o que Romanos 12 fala. Rogo-vos pela compaixão de Jesus Cristo, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis no sentido de não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua consciência, do teu entendimento. Aí você experimenta a boa, ó a progressão, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Uma progressão que não vem do dia para a noite. Mas hoje as pessoas vão no culto para receber. E o nome já diz culto, cultuar. E culto é entrega. Culto nunca foi ir lá retirar sua cesta básica. Culto sempre foi entregar o meu sacrifício. Amém. Glória a Deus. Esse podcast aqui, a hora que eu assistir de novo, depois paradinho, bonitinho lá em casa, eu vou anotar muita coisa aqui. Vão virar coisas muito boas aqui. Show de bola.
Mas é isso aí, pastor. Amém. Eu agradeço demais Amém. aí a sua prazerzão estar com vocês. sua Não sei se eu falei demais. Não, mas é isso aí mesmo. A gente, assim, a gente tem um limite, né? Sim, Pra eu falo mesmo. Se vai puxando, Não, eu vou mas falando. a gente não consegue parar. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar aqui até 5 horas da manhã falando, porque não acaba, né? Vai entrando no assunto, você entra. A palavra de Deus é inesgotável. Exatamente. Como é que tem uma frase? Quando eu entendi que a fonte era inesgotável, eu me tornei insaciável. É isso aí. Então, Show de bola. Cara, Prazer obrigado. estar com vocês aí. Prazer foi nosso. Amém. Quem sabe aí nós vamos fazer mais pra frente Amém. um outro desse daqui. Tem muita coisa, acredito, tem muita coisa ainda pra falar. Amém. E, cara, tamo junto. O Thiago, né? Vocês estavam falando aí da igreja, da ABA. O Thiago falou, vai lá, que eu já sou o primeiro, eu já tô convocado, já lá, estarei lá visita, domingo. né? Vou conhecer Amém. domingo lá. Eu vou estar fechando uma série que eu tô fazendo justamente chamada No Princípio. Eu falei de Gênesis desde o primeiro dia, uma visão dessa maneira como eu falo. O que foi o haja luz, o que foi a terra sem forma e vazia, o que foi firmamento, o que foi... E a gente vai fechar agora com a promessa de redenção. Falei sobre a queda quarta, e a gente fecha com a promessa de redenção. Estarei lá com certeza. Amém. Não sei se você prega nos dois cultos, Nos dois de manhã e à cultos. noite, a mesma palavra? A mesma palavra. Vamos ver qual que é. Muda alguma coisa, porque como eu não faço esboço, Uhum. mas a base é a mesma. Amém. Estarei lá domingo com certeza. Amém. Cara, obrigado. Deus abençoe você, a Amém. sua família, o seu ministério. Que Amém. você continue sendo esse cara aí que eu pude conhecer. Hoje eu tive a honra de conhecer você pessoalmente, embora eu já ouvi falar muito de você por Amém. muitas pessoas, não foi só o Thiago. Amém. Foram outras pessoas também que falaram muito bem. E eu, assim, como eu falei, perdi a oportunidade semana passada, retrasada, de estar lá, você pregando na clínica lá. Eu sempre tô lá com os meninos. Mas Deus prepara tudo. Mas o Thiago falou, se você não tava, é porque não era pra você estar Amém. naquele momento. Hoje teve um personalizado aqui. Entendeu? Então, glória a Deus, que Deus Amém. continue abençoando grandemente você aí. Amém. E quem sabe a gente não vai estar caminhando junto, em nome Amém. de Jesus. Glória lá. a Deus que esse podcast alcance bastante pessoas, que Amém. venha transformar pessoas aí, Amém. venha romper fronteiras aí. Quebrar Em nome de paradigmas, Jesus. né? Isso aí. Que é o mais Amém. importante. Queria agradecer também, muito Amém. obrigado, que Deus continue abençoando aí sua caminhada, abençoando seu ministério, sua família, sua esposa, seu filho, enfim, tudo aí. E show de bola. E queria agradecer vocês que assistiram até aqui o vídeo aí, que é muito legal, muito importante você compartilhar com aquela pessoa, com seu amigo, família, enfim, compartilhar aí, deixar um comentário também aí, gostei, enfim, e se inscrever, tá bom? Deixar o e-mail aqui, mais uma vez. Se vocês quiserem estar indo lá conhecer a Igreja do Alisson também, muito legal, muito importante, eu indico para vocês irem lá, tá? Vou deixar também aqui o endereço, depois ele vai passar bonitinho, deixo para vocês aí aqui ou na descrição. Mas é isso, galera, agradeço vocês, que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada aí por Deus aí, maravilhosa aí, e tamo junto na próxima terça-feira novamente aí. Fique com Deus, galera. É isso aí. É muito importante você assistir, mas também é muito importante você compartilhar esse conteúdo aqui, porque através desse compartilhamento, muitas outras pessoas podem ter o mesmo acesso que você que está assistindo nesse momento está tendo, né? Então, compartilhar é muito importante. Né? Curta aí, deixa o seu joinha, porque nos ajuda muito, né, Thiago? Você fala muito da parte do YouTube lá de... É o algoritmo, né, do YouTube, quando você curte ou deixa um comentário, alguma coisa assim, isso daí dá engajamento, né? E segue a gente também no Instagram lá, temos a página no Instagram, que chama-se Quebrando Paradigmas Podcast, que a gente posta você que tá acostumado a falar... Teaser que fala? Teaser. Alguns videozinhos curtos, né, que a gente acaba colocando lá. Então é isso aí. Curta, compartilha, se inscreve no canal lá, dê essa força pra gente aí e também se inscreve aí no Instagram. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado a cada um de vocês que chegou até esse momento aqui. E é isso aí. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e um grande abraço. Valeu. Valeu, pastor. Mas... Valeu, Show de bola.